ele era o sacerdote do deserto, João Batista. E ele vinha para confrontar as visões daqueles sacerdotes e daqueles fariseus e saduceus. E João, ele foi chamado para abrir o caminho para Jesus. E ele abriu o caminho para Jesus conforme ele ia lá e batizava as pessoas no Rio Jordão. O Jordão, o mesmo rio em que Naamã foi batizado também. E a palavra diz que pessoas da região em volta, pessoas daquela cidade, todo mundo ia lá se batizar com João e com seus discípulos. E João, ele diz: como vocês são religiosos, como vocês podem dizer que, como vocês vêm aqui, se batizam e não se arrependem verdadeiramente dos seus pecados, como vocês querem ser batizados, mas não se arrependeram ainda. João, ele ficava indignado com aquilo e ele pregava a verdade do evangelho, dizendo: vocês têm que se arrepender verdadeiramente, têm que largar a religiosidade. Talvez aqueles homens, eles queriam se batizar e por algum momento acreditar em Jesus, mas eles não deixavam a religiosidade. Verdade, Jesus. E aí pensa, gente, a sociedade, para a gente entender a Bíblia, a gente tem que voltar. A gente tem que voltar e se adequar àquela visão, porque hoje a nossa sociedade é um pouco muito diferente. Pensa aqueles homens religiosos, cheios daquela roupa, indo no deserto e vendo João, com roupa de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel. Tipo assim, você é louco. Você está abrindo mão do que você pode ter no templo. Você está abrindo mão de tudo isso para ficar aí no deserto. Eles não tinham compreensão do reino de Deus e do Espírito. Então para eles não fazia sentido. Vocês sabiam que naquela época os mestres, eles tinham discípulos. Não tinha só Jesus de mestre naquela época. Tinha muitos outros mestres. Gamaliel, por exemplo, é um mestre muito citado na Bíblia. E ele era o mestre. Ele fala lá, quando a gente está lá em Atos, a gente escuta falar muito de Gamaliel, porque a maioria das vezes era ele que condenava Paulo. E os mestres naquela época eram assim. Primeiro, mulheres não podiam seguir os mestres. Elas não podiam. Segundo, uma criança, um menino que era uma criança, quando ele era pequenininho, até os seus 6 anos, ele tinha que ir para o templo, lá para a sinagoga da sua cidade, aprender sobre o Antigo Testamento. Até seus 6 anos, ele tinha que decorar todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. 6 anos de idade. O Emerson tem 6 anos de idade, gente. Quem aqui já decorou o Antigo Testamento inteiro? Ninguém. Então, a criança, até seus 6 anos de idade, ela tinha que decorar o Antigo Testamento inteiro. Mas mesmo assim, ela não podia seguir seu mestre. Ele voltava para casa, e aí dos seus 7 aos seus 17 anos, ele tinha que decorar a Bíblia inteira. E aí, quando ele fizesse 18 anos, os mestres iam lá na casa, batiam. Aí eles entravam, e aí eles viam se ele tinha decorado, se ele era bom o suficiente, se ele era competente o suficiente. Se ele não fosse competente o suficiente, fica aí. Eles olhavam e falavam assim: segue a profissão do seu pai que é melhor. Você não serve para seguir a gente, não. Agora, se a pessoa ela tivesse decorado toda a Bíblia e ela fosse competente o suficiente, ela podia seguir o mestre. E aí chega Jesus. Aleluia, Jesus. O mestre que ele não exige que a gente decore a palavra inteira. O mestre que pega e prega para as mulheres e diz: siga-me. Um mestre que ele pega o manco, o coxo, aleijado. Um mestre que ele chama para ser seu discípulo pescador. Aleluia. Cobrador de impostos. Aleluia. É verdade. Na cabeça daqueles mestres não faria sentido. Por isso que eles olhavam e falavam: mas o mestre de vocês é bem diferente, né? Ele não usa roupas as melhores que tem, vocês não sabem a Bíblia
Bíblia inteira, como que vocês seguem esse mestre? Esse mestre é bem diferente, por isso que na cabeça deles, Jesus era diferente, os discípulos de Jesus também, e todo mundo que pregava sobre Cristo e a cruz também era. E foi assim com João Batista. E hoje nós vamos falar sobre a aparência de João Batista. E qual o sentido dele usar essa roupa? Qual o sentido dele comer isso? Quem aqui já parou para se perguntar isso? Qual o sentido de João comer gafanhoto? Qual o sentido de João comer mel? Qual o sentido de João usar roupa de camelo? Na nossa cabeça, mas isso passar despercebido, mas tinha um significado por trás disso. Aleluia. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre a roupa feita de pelo de camelo. Primeiramente, o camelo, naquela época, ele era um animal impuro. Porque tinha animais puros, animais impuros, o camelo ele era um animal impuro. O camelo, ele é um animal que ele tem um temperamento bem hostil. Então, ele assim, não é tão amigável, ele é meio hostil, meio grosso, meio bruto. Esse é o temperamento do camelo. E o camelo, ele é um animal em que ele não sente muita fome. Porque ele é um animal que ele vive no deserto e que ele bebe de uma vez só 200 litros de água. E isso é o suficiente para ele ficar sem água por 40 a 50 dias. Esse é o camelo. Então eu imagino que quando aqueles homens eles iam no deserto e viam João vestido com uma roupa feita de pelo de camelo, eles falavam, mas como que ele pode estar vestido de uma roupa feita de um animal impuro? De um animal que tem um temperamento hostil? E de um animal em que se sacia só uma vez e bebe água? Eu acredito que muitas das vezes, quando eles olhavam para João, quando eles olhavam para aquela roupa, eles estavam vendo o reflexo deles. Meu Deus. Eles estavam vendo o reflexo de quem eles eram. Aleluia. Será que a gente também, quando fala será que a gente pode? Será que a gente vê o nosso reflexo? Será que nós somos pessoas com temperamento hostil? Será que nós somos pessoas que se sacia só em beber água uma vez? E pra gente aquilo já é o suficiente? Só que João estava falando. A partir do momento em que ele colocou aquela roupa, Jesus é a água da vida. Aleluia. E quem beber dele não terá mais sede. Mas é uma água em que sacia sede e que produz mais sede. Glória a Deus. Será que nós nos saciamos com tão pouco? Será que nós somos pessoas que nós bebemos e depois, não, mas já é o suficiente? Será que nós temos um temperamento, uma personalidade hostil? Como será que Jesus nos vê? E eu acredito que quando aqueles homens olhavam para João com aquela roupa, eles falavam. Eles viam o reflexo deles mesmos. E depois nós temos o cinto de couro. O cinto de couro significa que Jesus ele levou sobre nós todo o jugo. Jesus ele levou sobre nós, sobre ele, todo o jugo, todo o peso. Aleluia. Porque o cinto de couro é feito de boi. E o boi, naquela época, ele andava preso a um jugo. Era assim que o boi andava. Não era muito visto você ver pessoas usando roupas de couro de boi.
E o boi ele era preso a um jugo e ele ficava lá, rodando, dando voltas e voltas, voltas e voltas, voltas e voltas, com aquele jugo no pescoço. Por isso que lá em Mateus 11, abre a sua Bíblia em Mateus 11. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Aleluia. Ou algumas pessoas vai dizer também: Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, esse cinto de couro que João usava poderia também significar que Jesus ele levou sobre ele naquela cruz todo o jugo, todo o peso, todas as cargas pesadas. E são coisas que só ele tem poder de levar. Só ele pode tirar de nós. Olha, Agora imagina eles olhando aquele cinto de couro e aquilo confrontando a visão humana deles. Ele levou o juízo, ele levou a nossa condenação sobre os ombros dele. E hoje nós não carregamos mais fardos pesados, jugos pesados. Por conta que ele nos libertou, ele nos livrou e ele levou sobre ele todo esse jugo. Aleluia. glória a Deus. E agora vamos falar sobre a imitação de João. Ele comia gafanhoto. Gafanhoto, ele é um animal que ninguém gosta dele. Porque ele tem gafanhoto que come até madeira. Então, ele é um animal que naquela época, ele não era... Ninguém gostava dele, porque ele come as plantações, ele come as folhas, e ele significava destruição. Até mesmo no Antigo Testamento nós vemos, muitas das vezes, falar sobre o gafanhoto, que ele destruía as plantações, ele comia as folhas, mas ele contém muita proteína. O gafanhoto ele contém 70% de proteína. E ele pode conter também muitos aminoácidos e nutrientes. E ele repõe no nosso corpo a carne. Glória a Deus. Então, João, quando ele estava comendo aquele animal meio estranho, porque eu não sei se eu comeria não, mas quando João estava comendo aquele animal, ele estava repondo os nutrientes do corpo dele. E aquele animal que pelos homens era sinônimo de destruição, para João estava servindo como nutriente. Então, aquele animal que os homens falavam, gente, mas esse animal ele destrói, ninguém que gosta desse animal. Aqueles homens eles tinham essa visão. E para João não. Para João estava servindo de proteína e para João estava servindo de nutriente para o corpo dele. Como ele vivia no deserto e ele não comia carne, e o nosso corpo precisa do nutriente da carne, então, quando ele estava comendo ali, o corpo dele estava repondo energia, estava repondo nutrientes, estava repondo proteína. E eu posso dizer que acho que João ele tinha saúde melhor do que muitos de nós, porque ele comia um animal que repõe todos os dias. Pensa, ele comia todos os dias, repondo um monte de proteína, um monte de nutrientes, um monte de aminoácidos, porque gafanhoto até nisso ajuda. Então, ali, aquele animal que era sinônimo de destruição, para João não, é sinônimo de nutrientes e de proteína. Aleluia. E agora nós vamos falar sobre o mel, que é o nosso ponto principal dessa palavra. Abre sua Bíblia lá em Salmos 119, 103. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias.
sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. Aleluia, Deus. Aleluia. Esse salmo, o salmista está falando sobre as palavras de Deus, né? Ele está citando assim como ele ama a lei de Deus, como ele ama a palavra de Deus e como ele ama estudar a palavra de Deus, deleitar a palavra de Deus de dia e de noite. E ele fala, as suas palavras são mais doces do que o mel. E o mel, ele é utilizado em muitos versículos bíblicos. Ele é muito falado lá no Antigo Testamento, quando é falado sobre o maná, sobre a providência, sobre uma terra que manda leite e mel, sobre uma terra, no meio do deserto, né, os israelitas, Deus ele manda o quê? Ele manda carne, né? Mas ele também manda leite e mel. Aleluia. E em Provérbios também fala bastante sobre o mel, mas vai falar em outro sentido. Fala, a mulher perversa, os lábios dela são como mel. Cuidado para você não cair. Então, em Provérbios também fala bastante sobre o mel. Mas aqui em Salmos é onde a gente vai ficar hoje. E mel. O mel, as suas palavras são como mel. Por que as palavras de Jesus é como mel? Mel. Mel é um fluido açucarado, amarronzado, produzido pelas abelhas. Então, as abelhas vão lá. As abelhas dentro da colmeia, como Deus ele cuida de tudo, né? Até dos animais. E cada abelha é feita, cada uma delas tem o que elas fazerem dentro da colmeia. Então, cada uma delas já nascem sendo aquilo. Então, elas já nascem tendo um propósito dentro da colmeia. Então, você serve para isso. Você não fica dentro da colmeia. Não, você é aquela lá que vai buscar o pólen. Elas já nascem sabendo o que elas vão fazer. E as abelhas vão lá, elas saem da colmeia, elas vão na flor, elas pegam o pólen, elas colocam dentro da boca, num estômago, é como se fosse um estômago, mas é um lugar reservado dentro delas. E aí elas vão lá, voltam para a colmeia, e aí elas vão e depositam aquele fluido dentro do favo de mel, e aí elas ficam lá, em cima daquele favo de mel, dançando, porque dali vai ser produzido uma cera, e daquela cera vai produzir o mel. Então fica lá aquela cera, aí a gente fica lá descansando, e aí vai lá o apicultor pega aquilo, ele pega com uma espátula e tira a cera de cima e coloca aquele favo de mel dentro de um moinho. E aí ele coloca o favo de mel dentro de um moinho e fica lá rodando, e só sai o líquido bom. Aleluia. E aí depois ele rodar, e sai só o líquido bom, vai ter que ficar em descanso. E aí ele fica em descanso. E aí, pra que ele fica em descanso? Esse é o mel puro. E ele fica em descanso para que todas as impurezas que passaram pelo moinho fiquem por cima, para ser mais fácil de ser retirado, e que o mel bom mesmo fique embaixo. E aí depois ele pega esse mel e a gente consome. E então, o que nós aprendemos com isso? Todos nós também temos um propósito no reino de Deus. Todos nós somos chamados para algo. E quando nós cumprimos aquilo que é o nosso propósito, aquilo que o Senhor ele colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor ele nos chamou, o reino de Deus funciona. Porque a colmeia só funciona se cada um tiver na sua função. Se tiver mais de uma abelha em uma função, vai sobrecarregar para um e vai ficar menos em outro lugar, e assim a produção não funciona. Então, quando o Senhor ele nos chama para um propósito, quando nós aceitamos esse propósito, porque o Senhor ele nos escolhe e ele coloca o propósito no nosso coração, vai de nós aceitar ou não. Então, o Senhor ele coloca cada um no seu lugar. Eu penso que o reino de Deus é como se fosse mesmo uma colmeia. E ele coloca cada um no seu lugar. E depois, naquele processo da abelha, ela gerar aquele mel. Pensa, ela tem que ficar ali naquele favo de mel por muito tempo. Ela gasta muita energia. Ela fica ali em cima, dançando, muito tempo para aquilo
aquilo vire mel, para que aquilo torne a consistência. Isso nos fala também que nosso propósito, o reino de Deus, vai extrair de nós, assim como ela coloca ali o pólen, vai extrair de nós o nosso melhor. E muitas das vezes, a nossa energia, muito mais daquilo que nós pensamos, vai extrair de nós aquilo. Glória a Deus. E depois disso, é preciso que o apicultor venha e que ele tire as impurezas, as coisas que não eram para estar ali. E aquela cera, ela precisa ser tirada, ela vai sendo tirada com uma espátula. E muitas das vezes dói. Muitas das vezes dói dentro de nós ser raspado pelo apicultor. Ser raspado pela espátula. Eu vejo o apicultor como Jesus. E eu vejo que muitas das vezes ele pega a espátula e ele coloca justamente nas nossas feridas. É verdade, Deus. Claro. Para que essas feridas curem e se tornem cicatrizes. Então o apicultor, ele precisa raspar dentro de nós em muitas áreas. Ele precisa raspar muita cera. Ele precisa raspar muitas coisas que não eram para estar ali. Aleluia. Muitas das vezes, quando nós vemos que o nosso passado está retornando, ou situações que nós já vivemos está voltando a acontecer, isso significa que aquilo não foi um ciclo bem resolvido. Então o apicultor, ele precisa voltar lá no primeiro favo de mel e raspar aquilo novamente, para que toda a cera saia, para que produza o mais puro mel. Glória a Deus. Então nós precisamos ser raspados por Ele. Nós precisamos deixar com que o Senhor, Ele tire todas as impurezas do nosso coração, da nossa mente, que Ele nos ensine a caminhar novamente. Isso vai ser seguido de processo. Amém. Meus irmãos, Deus, Ele comanda o mundo e o universo inteiro. E se até os animais, até os seres viventes passam por processo, como a pérola, a borboleta, o carvão, a abelha, nós também vamos passar. Verdade, Jesus. Nós precisamos passar, porque a grande verdade e realidade é que a nossa caminhada com Cristo é processo, até que Ele volte. Aí Ele vai estar em glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só que pra gente chegar lá, é muito processo. Sabe por quê? Dentro de nós temos uma natureza caída. E essa natureza caída forma em nós um caráter que não agrada a Deus. E do caráter vem atitudes, e das atitudes vem hábitos que diariamente nós fazemos. E aí nós entramos para a presença de Deus e Ele precisa desconstruir tudo isso em nós. E aí, sabe o que nós precisamos fazer? Todo dia. Cala a boca, natureza humana. Você não vai se sobressair. É o Espírito. Todos os dias nós precisamos ali cortar a sementinha para que a nossa natureza humana não aflore. Porque senão ela aflora, meus irmãos, e a gente volta a ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos que nós tínhamos. Por isso nós temos que ser raspados pelo apicultor. Amém. Por isso nós precisamos. Favo de mel por favo de mel. E eles são bem pequenininhos. Favo de mel por favo de mel. Sendo raspado por ele, para que toda impureza saia. Aleluia. E depois, quando a gente acha que acabou, vem o moinho aí. Eita Deus. E Glória a a Deus. gente precisa ficar ali rodando. Sabe aquele processo que parece que a gente está dando voltas e voltas? Pra gente é os israelitas, né? A gente está ali dando voltas e Senhor, mas não acaba. Mas o favo de mel que está dentro do moinho, ele não está vendo o mel puro que está sendo escorrido. Aleluia. Quando o agricultor coloca lá um favo de mel dentro do moinho, ele não está vendo que conforme ele gira e passa pelo cano, sai o mel mais puro que tem. Aleluia. Nós precisamos passar pelo moinho também. Nós precisamos ser moídos por ele. Um lugar que é escuro, um lugar onde ninguém vê.
Jesus. Um lugar em que o apicultor colocou e fica lá. Nós precisamos ser moídos por ele. Glória a Deus. Nós precisamos, algumas vezes, passar por esses processos que dá voltas e voltas, voltas e voltas. Sabe por quê? Porque é nesses processos que o mais puro mel é gerado. Obrigada, Jesus. É nesses processos que nós somos encontrados por ele. Aleluia. Aleluia. E Glória a Deus, aleluia. depois de nós passarmos por isso, e o mel é gerado, ele fica num tempo de descanso. No tempo que ele fica ali de descanso, ele tem que descer. Porque o que é bom desce, o que é ruim fica na superfície. Meu Deus. Glória a Deus. E aí é nesse momento em que não adianta a gente ser raspado, a gente passar pelo moinho, a gente ter o mais puro mel se a gente não descer. É, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. A gente tem que descer, a gente tem que mergulhar Aleluia. mais profundo com Cristo. Nós Glória temos a que ir Deus. pro profundo com Ele. Nós temos que mergulhar no rio dele de amor. Nós temos que ter um encontro com Ele, verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. Nós temos que se encontrar com Ele. E onde nós se encontramos com Ele? Quando nós descemos. Glória a Aleluia. Deus. Porque quando nós descemos, quando nós estamos ali buscando, orando, tudo aquilo que é mentira, quando uma verdade estabelecida, tudo que é mentira se autodenuncia. A minha mãe fala muito essa frase. É verdade, Jesus. E então, quando uma verdade estabelecida, então tudo que aquilo que é superficial é ruim, é impureza, precisa ser tirado do mel. Porque senão contamina o resto. Então nós não podemos deixar que a impureza contamine o mel bom. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um inimigo e diariamente nós convivemos com ele. E eu não estou falando sobre Satanás, eu estou falando sobre a nossa carne. Sabe por quê? Satanás, nós não podemos subestimá-lo. Nós não podemos, mas nós servimos um Deus que é muito maior que ele. Glória a Aleluia. Deus. E a partir do nome de Jesus e do poder do nome de Jesus, ele não fica em pé. Glória a Deus. Só que a nossa carne, ela está conosco diariamente. E todos os segundos, milésimos, minutos e horas nós convivemos com ela. Todos os dias nós temos que matar a nossa carne. Sabe o que é a nossa carne? Os nossos sentimentos. Sabe o que é a nossa carne? Os nossos pensamentos. Quando a gente fala de alma, a gente está falando da mente, sabia? Vocês já pararam para pensar que todos os frutos do Espírito são emoções e sentimentos? E todos os frutos da carne também. Por que será? Porque diariamente nós temos a escolha de comer do fruto da raiva, do ódio, da ira, da impaciência, da irritabilidade, ou de comer do fruto do Espírito, que é mais difícil. Por quê? Como que eu tenho paciência? Passando por situações que te dão paciência. É. Como que eu tenho longanimidade? Longanimidade é uma paciência esticada. Passando por situações que te dão longanimidade. Como que eu tenho domínio próprio? Quando eu passo por situações que mas eu tenho domínio próprio. Aleluia. É assim que a gente tem os frutos do Espírito. Aleluia. É assim que eles aflorescem em nós. É assim. E todos eles falam de emoções e todos eles falam de sentimentos. Por isso que na Bíblia, Jesus ele já falou: guarde o centro das suas emoções. E quando ele fala de centro das emoções, ele fala de coração. E você sabia que no nosso corpo humano tem um nervo que
coração com a nossa mente. Agora vamos trazer isso pro espiritual. Nós temos que guardar o nosso coração e a nossa mente, um tá ligado com o outro. Já parou pra pensar que você vê, você pensa, você sente? E algumas vezes você até escuta. Sofisma, mentira, ou coisas pecaminosas, ou também coisas do espírito. Um tá ligado com o outro. Por isso, quando a gente, uma dica, quando a gente for orar, ora para que Deus proteja seu nervo neuromuscular. Mas também nós temos que estar no espírito para que os nossos frutos carnais não aflorem. E para isso a gente tem que descer, para que toda impureza fique por cima, que o apicultor ele tira com as mãos dele, para que aquele mel seja produzido. Mel ele não tem data de validade, você sabia? É verdade. Mel ele não tem data de validade. Ele é o único alimento que não tem data de validade. Mel ele não azeda, mel ele não fica ruim, mel ele não tem data de validade. Aleluia. Você pode pegar um mel hoje, se você for comer o puro, o puro. Você pode pegar um mel hoje. Se você for comer daqui 10 anos, ele vai estar do mesmo tempo. Porque mel, ele não tem data de validade. Assim como o salmista diz, as tuas palavras são como mel. Porque as palavras dele não têm data de validade. Ele foi, ele é e ele sempre vai ser. Você sabia que Jesus na Bíblia, o mel simboliza ele também? Amém. Sabe por que o mel simboliza ele? Porque o mel, ele tem efeito medicinal, Aleluia. curativo, Glória a Deus. Glória a Deus. antioxidante. Aleluia. Mel, ele tem proteína. Mel, ele tem o açúcar que o nosso corpo precisa. Porque o nosso corpo precisa de açúcar. Mas não o açúcar que a gente come. Mas o mel, o açúcar natural. O mel, ele tem esse açúcar natural, que também pode ser chamado de frutose, né? Que é o açúcar das frutas, o açúcar dos legumes. Tem hormônios na nossa mente que precisam de açúcar para dar uma acelerada. Dopamina, serotonina, melatonina, adrenalina, ocitocina. São hormônios que nós precisamos ter. E que o mel, ele é um açúcar natural que ajuda esses hormônios. Aleluia, Jesus. Por isso que lá no deserto, Deus, ele mandava o maná. E o que ele mandava? Aleluia. Aleluia. Porque, independente do deserto que eles estavam vivendo, aquilo era um sinal de que as palavras do Senhor sobre aquele povo não se apagariam. As palavras do Senhor, as promessas do Senhor não se apagariam. Continuariam a mesma. Independente de 40, 50, 100, 70 anos, eles chegariam na terra que mana leite. Aleluia. Chegariam. Porque o mel, ele cura, assim como as palavras de Jesus. Glória a Deus. O mel, ele cura de dentro para fora. Assim como Jesus, ele cura de dentro para fora. Não tem como a gente crescer algo externamente que não é gerado internamente. É impossível. É, Jesus. E o Senhor, ele nos mostra isso na palavra dele. Que o Senhor venha com o mel dele sobre nós essa noite. Amém. Que ele venha nos curar de dentro para Glória fora. a Que ele venha Deus. curar as nossas emoções, as nossas mentes. E João Batista, ele comia mel do mato. Pensa como ele não era forte. Pode ser que não de músculo, mas dentro ele é. É verdade. Comia mel, comia gafanhoto. E o mel do mato que ele comia significava que era de abelhas livres. Então não eram abelhas que eram mantidas em cativeiros. Você sabia que tem abelhas que são mantidas em cativeiros? O mel que ele comia lá era de abelhas livres. Abelhas lá do mato mesmo. Que ele ia lá na colmeia e pegava o mel. Muitas das vezes nós somos abelhas que estamos em cativeiros. Mas cativeiros espirituais. E uma abelha presa em cativeiro espiritual, ela produz por obrigação. Meu Deus. Ela não produz por prazer, porque ela ama fazer aquilo, porque ela ama. Não,
obrigação, porque tem alguém ali em Pedro falando, na verdade tem um apicultor ali que está mandando ela fazer e ela tem que produzir. Aleluia. Nós íamos sair dos cativeiros espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Tem cativeiros espirituais em que o próprio Espírito pega na nossa mão e sai. Mas tem cativeiros em que eu e você tem que sair. Verdade, Com Regis. a nossa força de vontade. Claro, isso nos ajuda. Mas nós temos que ter a força de vontade para sair dos cativeiros espirituais. E nós temos que ser abelhas livres para produzir para o reino de Deus o mais pro mel. Não que isso não nos custe, porque vai nos custar muitos processos. É. Jesus é mais doce que o mel. Glória. A palavra dele é mais doce do que o mel. Aleluia. Porque ele nos cura e ele nos restaura. Amém? Se coloque de pé. Amém, Jesus. Aleluia.